Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do All Incast. Nesse podcast, mente e corpo jogam no mesmo time. E hoje, como uma convidada muito especial, uma grande amiga, Dona Carolina Baldança. Olá, galerinha. Obrigada, Will, por me chamar pra estar aqui hoje. Eu adoro falar, então acho que eu estou no lugar certo. Ah, então a gente se juntou bem, né? Porque os dois que gostam de falar mais que o Homem da Cobra, tá tudo Meu Deus certo. do céu. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Brain Juice, Cardapim, Heróica e Florenza Pizzaria. Muito obrigado por estar conosco. Dona Carol, quem é a Carolina Baldança? Então vamos lá. Meu nome é Carol Baldança, tenho 28 anos, sou nutricionista, também sou formada em gastronomia, muita gente não sabe disso. Na área da nutrição, hoje eu sou focada em nutrição esportiva, com ênfase em nutrição no endurance. E eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de esporte e fui parar na nutrição por conta de um transtorno alimentar que eu tive na adolescência. Acabei me aproximando desse mundo da alimentação, decidi que ia cursar nutrição e fui decidir mesmo pela nutrição esportiva no final da faculdade, sabe? Apesar de ter sido atleta quando pequena, mas hoje eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, por ajudar as pessoas e eu realmente vivo aquilo que eu prego no consultório. Que massa, que massa. Isso é muito legal, né? De ter um profissional. Bom, a gente que é da área da saúde, né? Ter um profissional que também faz aquilo que a gente faz é legal. Acredito que os teus pacientes, mesmo que sejam de outro esporte, acabam tendo um pouco mais de confiança. Porque, pô, não, ela também pratica esporte, ela sabe o que a gente passa no dia a dia, né? A mesma coisa comigo, pô, treino triatlon há tantos anos e pego um triatleta ou um corredor, pô, sabe o que a gente tá passando, né? Muitas das coisas que os nossos atletas passam, a gente já passou por isso também. Eu sinto que existe uma diferença entre você aprender a teoria da corrida, Uhum. do endurance no geral, e você viver aquilo. Tem coisa que não tá no livro. Tem coisa que você aprende tomando na cabeça durante uma prova que você tá quase morrendo, e é ali que você vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar. E eu costumo passar isso pros pacientes. Eu sou até um pouco meio coach, assim. Quando a galera vem, quero fazer 21 quilômetros, quero fazer 42. Tudo que eu passei nas provas, eu passo pra eles. Eu esqueci de falar que eu sou maratonista, né? Eu esqueci Verdade, do título esqueceu que de eu mais falar. gosto, Maratonista. Então, eu sempre passo pra eles o que eu aprendo, tanto no dia a dia, quanto nas provas, nos treinos. Não sou a melhor atleta do mundo, mas assim como qualquer outro atleta, eu tenho experiências também, e acho que elas são válidas. E tu decidiu fazer nutrição por conta da gastronomia ou tu já tinha essa Então, vontade de antes? Por que que tu foi pro mundo da alimentação? Mais pela tua questão do transtorno alimentar ou não? na verdade, o que veio primeiro foi a vontade de fazer gastronomia. Uhum. Mesmo antes do transtorno alimentar, eu tive anorexia. E depois eu evolui para uma compulsão, mas enfim. Eu comecei gostando... Eu sempre gostei muito de cozinhar. E aí eu queria ser chefe de cozinha. Então eu botei na minha cabeça, acho que com uns 12 anos, que eu queria ser chefe de cozinha. O transtorno começou com uns 14 anos. E dali pra frente, eu botei na minha cabeça que eu queria também fazer nutrição. E sempre tive, pra mim, que eu queria fazer os dois. Só que eu pensava, vou fazer os dois e vou ser chefe de cozinha. Muitas coisas me levaram a mudar de ideia, mas eu acho que a principal delas era alguma coisa que meu pai sempre me falava. Tem certeza que tu quer trabalhar enquanto tá todo mundo descansando? Porque é isso que tu vai fazer. Meu pai, ele é jornalista esportivo, ele acompanha Avaí e Figueirense há anos e meu pai trabalha sábado e domingo. Quando tava todo mundo descansando, eu vivia a vida inteira vendo meu pai sair sábado, domingo, viajando no final de semana. Então ele falava pra mim com muita propriedade: tem certeza que é isso que tu quer? De sábado, domingo, de madrugada? Eu comecei a pensar nisso e quando eu entrei na nutrição, no primeiro semestre, eu já sabia que eu queria fazer aquilo ali. Já tava fazendo as duas ao mesmo tempo. Mas eu acabei chegando no final da faculdade sem saber direito o que eu ia seguir. Uhum. Até que um dia fui num congresso em São Paulo de nutrição. E aí você tinha duas salas diferentes que você podia escolher. Como eu estava tendo muita nutrição clínica na faculdade, eu escolhi a parte clínica. E aí eu me lembro, primeira palestra, sentei, a palestrante começou a falar e eu abri para ver o que estava rolando na outra sala de nutrição esportiva. E aí eu me lembro de pensar claramente, estou na sala errada. Aí fiquei 2 dias naquele congresso de nutrição clínica e dali pra frente eu sabia que eu queria nutrição esportiva. Mas a corrida veio uns 2 anos depois eu estar formada já. Trabalhei, eu sou uma ex-maromba que virou corredora, né? Aham. Eu era muito da musculação.
A corrida entrou como uma forma de fazer um cardio na minha semana. Foi assim que ela surgiu pra mim. Então, a corrida surgiu numa vontade de só fazer um cardio. Como a maioria da galera que vem da musculação, que vai pra corrida ou que vai pro mundo do endurance, é justamente por isso, né? Ah, quero fazer mais um cardio, só que acaba se apaixonando. A gente sabe que é assim. A gente sabe que a corrida e o esporte de endurance é apaixonante. E se você não faz, se um dia fizer, pode ter certeza que você não vai conseguir parar. É viciante mesmo, assim. Eu comecei correndo na esteira. Então eu ia, botava um fone, ficava correndo e muito sozinha, sem orientação, assim. Eu corria o quanto eu aguentava, caminhava, corria mais um pouco. Aí uma amiga me chamou pra fazer uma prova de 5, eu falei, vamos. Corremos os 5, ela falou, vamos fazer 10? Eu falei, vamos. Corri 10. Quando eu terminei a prova de 10, eu senti que sobrou muito. Eu falei, então tá bom. Então acho que eu consigo fazer 21. Aí peguei uma assessoria e comecei a treinar. Fiz 21 quilômetros, sobrando também nos 21, e dali pra frente eu nunca mais parei de correr. Depois eu continuei treinando muito. Acho que o auge da minha corrida foi lá pra 2023, começo de 2024. Foi quando 2023 eu corri minha primeira maratona. E eu realmente me apaixonei ali pelas longas distâncias, assim. Aham. A corrida fez muita diferença pra mim, em relação à cabeça, principalmente. Eu brinco com as pessoas, né? Eu sou completamente doida, completamente maluca. Eu tenho um TDAH horroroso. Hoje em dia eu não uso mais medicamento. E eu atribuo isso a os meus 10 aninhos de terapia já. E muito por causa da corrida. Porque eu gosto de correr escutando os monstrinhos na minha cabeça, desopilando no mundo. E pra mim, numa corrida de 10 quilômetros, você não consegue fazer isso. Eu não consigo, pelo menos, né? Agora, num 28, tu consegue, tu pensa em tudo. Consegue. Ô, Passado, presente e futuro. Tu pensa em absolutamente tudo. pensa exatamente, exatamente. Pensa em tudo, absolutamente em tudo, a tua vida inteira, passa pela tua cabeça e o que tu queres fazer ainda pela frente, né? É. Ô, Carol, e antes disso tudo, né? Teu pai é jornalista esportivo, tu já tinha feito algum outro esporte ou não? Como que é? O primeiro esporte que eu fiz na vida foi natação, porque eu tenho asma. Aham. E aí eu me lembro do meu pneumo, quando eu era pequena, falando pros meus pais: ela respira mal, ela precisa fazer algum esporte que ensine ela a respirar melhor. Então eu fiz 4 anos de natação. Depois eu virei atleta de karatê por Florianópolis. Eu competi por Florianópolis, fui vice-campeã estadual, fui pro brasileiro, quarta colocada no brasileiro, fiz 4 anos de karatê. Também fiz futebol, gostava muito de futebol, sempre gostei muito. E teve uma hora que eu tive que parar esses esportes, porque como eu queria estudar na Universidade Federal, eu sabia que eu tinha que estudar, e aí não ia dar pra fazer tudo, aí eu parei. Fui pra faculdade. Fiz muito de bike também. No ensino médio era só bike que eu fazia. Uhum. Na faculdade, eu não fiz nada. Porque eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, né? Então, eu não fazia nada, era sedentária. Só bebia, tadinha. Ia pra festa e bebia. Vida de universitário. Vida de universitário. Vivi bem. E aí, quando eu me formei 2 meses depois da pandemia. Uhum. Eu fiquei trancada em casa, sedentária também. Fui voltar a fazer exercício quando começou a flexibilizar. Daí eu voltei pra musculação, na verdade. Aí foi aí que eu virei maromba. E aí foi evoluindo de 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, aí uma 5ª vez de cardio. Aí eu comecei a regredir. Eu comecei a correr 3, aí eu fui diminuindo a musculação, depois saí da musculação pro fortalecimento. E foi hoje tá no fortalecimento e correndo também a longa Fortalecimento. distância. Teu foco hoje é a longa distância. Meu foco é longa distância. Eu gosto de correr curta distância. Na verdade, eu não gostava, até que o Ian, meu treinador, falou assim, cara, eu acho que tu vai se dar bem. E aí eu falei, tá bom, então vamos treinar aqui. Eu fui treinar e eu ganhei uma prova. Eu peguei Uhum. primeiro lugar geral na prova, numa prova que eu Não imaginava, né? fui pra aquilo. Nem eu sei como é que eu fiz aquilo. Era uma prova cheia de subida, descida. Ganhei a prova. Aí eu fiquei, olha, sou boa em correr curta distância. Gosto, não gosto. Porque sou aquela pessoa que passa mal depois de correr 5 quilômetros. Eu passo mal de verdade, assim, é feio de ver. Por isso que eu prefiro longas distâncias. Eu acho muito mais difícil, e eu falo isso pra todo mundo, tá? Se você nunca correu 5 quilômetros ou 42, os 5 quilômetros é mais difícil de correr. O ciclo do 42 é mais difícil. Mas correr os 5 é mais difícil que correr os 42. Aquele coração na boca o tempo Nossa, inteiro, né? horroroso. Parece que a gente vai morrer o tempo todo. Horroroso, horroroso. Mas, ô Carol, olha só.
todas as tuas influências esportivas, eu acredito que venha muito, pô, teu pai, né, jornalista esportivo. Eu acho que o esporte já estava dentro da tua casa, querendo ou não, desde quando tu nasceu, praticamente. Sim. Teu pai é jornalista esportivo há quantos anos? Deixa eu pensar aqui, acho que uns 40. Então, tipo, pô, Mais até. quase o dobro da tua idade É, só de jornalismo esportivo. Então, sim. o esporte ele já vem muito enraizado dentro da tua casa, né? Então, é o ambiente que a gente sempre fala, né? O ambiente muda as pessoas. E ter essa inspiração, digamos assim, para o esporte, né? Claro, logicamente fez outro esporte, esporte coletivo, quando era criança e tudo mais, te ajudou a ter a vida que tu tem hoje no Sim. esporte. E o que que tu atribui hoje que o esporte fez pela tua vida, sem a gente falar do tipo, melhorei asma, Uhum. mais parte, digamos que parte de vida social e, enfim, pessoal, profissional, e o que o esporte ele te trouxe de benefícios. Cara, o esporte, eu sempre fui. Quando eu era pequena, eu era uma pessoa muito competitiva. E eu tive que aprender a controlar essa competitividade que eu tinha, porque ela chegava a ser um nível tóxico até pra mim. E o esporte ele foi me ensinando isso porque eu percebi que eu não podia ser daquela forma, porque senão eu ia me sentir mal e ia fazer as pessoas que estavam à minha volta se sentirem mal também. A corrida em si, o que eu mais aprendo com ela, continuo aprendendo, é eu tenho TDAH, como eu falei, e um dos meus principais problemas é uma disfunção executiva. Então, eu tenho dificuldade de fazer as coisas, porque vou fazendo e chega num momento que fica muito difícil, e daí eu travo. E na corrida tem momentos em que tá muito difícil e você tem que persistir. Isso vai criando um caminho neuronal na tua cabecinha, e aí quando eu tô na vida, no dia a dia, eu literalmente transporto aquilo pra minha realidade. Então eu paro e penso, tá, se fosse na corrida eu ia fazer, eu ia insistir. Mesmo morrendo, eu ia continuar fazendo. E aí eu passo isso pra minha vida. Foi isso que me fez hoje conseguir funcionar sem medicamento. Eu tomei medicamento pra muita coisa, pra ansiedade, para pro TDAH em si, e hoje eu não tomo nada. E consigo, e talvez seja o momento da minha vida que eu mais estou funcionando bem, Uhum. sabe? É que eu consigo realmente focar, centrar, organizar as coisas, controlar o meu emocional. A corrida fez muito isso pra mim. Momentos que eu tava muito mal, foi ela que me segurou. De eu não ficar jogada na cama, era a corrida que me fazia levantar e viver na rua e não ficar ali largada, sabe? Então a gente tem aqui mais uma pessoa. Eu não digo que salva pelo esporte, né? Até porque a Carol não tem essa questão de ter uma vida complicada, digamos assim, né? Quando criança e o esporte transformou a vida dela. Mas mais uma pessoa que tem a vida mais regrada e disciplinada por conta do esporte. E isso não é É, ruim. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que ter disciplina é a melhor coisa que a gente pode ter na é. nossa vida, né? A minha disciplina veio muito por conta da minha criação. Meu pai é policial militar, então Uhum. imagina o tanto de disciplina que eu tinha quando era criança. É, O esporte depois, quando comecei com 12 anos, veio para ajudar. E hoje eu vejo que eu gosto e prefiro pessoas que que são gostam. disciplinadas. É, Porque eu. disciplina hoje é tudo, né? Tanto na vida pessoal, no esporte, no profissional, né? Se não Senão for você uma não vai a pessoa, lugar não vai a nenhum, lugar nenhum, né? exatamente. É, eu fiquei as últimas 4 semanas sem correr. Eu continuava fazendo outras atividades cardio, mas eu não tava correndo, tava tratando uma canelite. E eu falei pro físio semana passada, eu falei, olha só, semana que vem eu tô voltando. Eu não consigo mais ficar sem essa rotina. A rotina de acordar às 5 da manhã, eu sempre falo, eu detesto acordar às 5 da manhã. Mas eu sei que é melhor pra minha rotina, então eu faço. Não tava fazendo isso, a minha rotina, eu já comecei a ficar agoniada, eu já comecei a, meu Deus, peraí, eu preciso voltar com isso, porque isso ajusta outras partes da minha vida. É bastante bizarro quando você consegue encaixar essa rotina, como é difícil você quebrá-la. E todo mundo que treina fala a mesma coisa. Exatamente. É bem difícil, né? Quebrar a rotina. E vamos ser polêmico aqui, igual o Drauzio Varela um dia falou: eu nunca acordo motivado. Ninguém, gente, nenhum atleta acorda às 5 horas da manhã e Não, fala: Uhul, tô super não, bem acordado e quero treinar. não. Ninguém faz isso.
a gente acorda com raiva por ter acordado muito cedo, Ódio! mas a gente vai mesmo assim porque a gente tem disciplina. E é a velha frase que eu falo para todos os meus alunos: eu nunca me arrependi de De ter ido treinar. Isso é muito verdade. É muito verdade. Eu já me arrependi de não ter treinado, mas de Já. ter ido treinar, eu nunca me arrependi. Já. Mesmo o treino sendo ruim, sabe? Você só vai saber se o treino for ruim se você for fazê-lo. Exatamente. Às vezes tu acha que o treino vai ser horroroso e sai um treino bom. Mas tem um negócio que me incomoda um pouco na internet, que é a galera da positividade tóxica do... Ai, porque o dia é lindo. Ai, graças a Deus, acordei às 4h30. Falei, cara, não. Até eu terminar o primeiro treino do dia... Se tu me der um bom dia muito feliz, eu provavelmente vou ficar com um pouquinho de ranço de você. Depois que eu passar aquele treino, daí beleza. Daí eu já tô legal, já tô funcionando normalmente. Mas essa história de, nossa, acordo muito feliz. Não, acordo não. Acordei... Semana passada eu acordei 5 da manhã, eu fiquei, não. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Eu fiquei com raiva. O despertador tocou, eu fiquei com ódio. Não é possível que eu vou fazer isso, mas eu vou. Porque eu sei que no final vai ser melhor pra mim. Exatamente. Toda quarta-feira a gente tá lá na pista de coqueiros treinando. 6 Eu e, horas pra da quem não manhã. sabe, eu e a Carol, a gente treina na mesma assessoria, na melhor assessoria do sul do mundo, Endurance On. É isso aí. E a gente tá toda quarta-feira no Parque de Coqueiros, com chuva, com sol, com frio, Com frio. com calor, e a gente tá lá porque a gente é disciplinado. Exatamente. Mas a gente nunca acorda feliz pra ir. Isso é a realidade. Não. Carol, na tua vida esportiva, eu sei que tu tens hoje uma doença autoimune, né? Por a gente ser amigo e conversar às vezes sobre também. Essa doença autoimune, ela te derruba às vezes, que eu sei que às vezes tu precisa parar de treinar. E o quanto isso é ruim, o quanto isso te atrapalha. Bom, eu tenho uma doença chamada retocolite ulcerativa. A maioria das pessoas conhece a irmã dessa doença, que é a doença de Crohn. Elas são doenças irmãs, muito, muito parecidas, sintomas extremamente semelhantes. Eu descobri ela com 22 anos, que é geralmente o momento em que a doença se manifesta nas pessoas. E eu fazia um tratamento antes que não estava sendo suficiente para colocar a doença em remissão. Ano passado foi meu pior ano da doença. Vou resumir o que aconteceu. Foi basicamente assim: o tratamento que eu estava fazendo não era suficiente, mas eu não estava ruim o suficiente para que o plano de saúde ou o SUS me dessem um tratamento superior. Porque esse tratamento superior custa hoje para mim, quer dizer, eu não pago, né? É o plano que paga, 20 mil reais por mês. Então, eu não ia pagar, eu precisava que o plano me desse. Então, eu precisava provar pro plano que eu tava muito ruim. Mas a minha médica falava, Carol, a gente ainda não consegue. Só que a doença já tava me incomodando muito. Eu falei, então tá bom. Então, daqui a pouco ela vai incomodar. Eu fiquei 4 meses, 3 meses e meio, 4 meses, forçando a doença a ficar ruim. Deixando ela piorar e tomando atitudes, bebendo mais, me alimentando um pouco pior, pra ela realmente piorar, pra que eu conseguisse fazer os exames e provar. Fiz os exames, entrei com corticoide muito alto pra tentar segurar. O plano demorou e o corticoide já não tava mais segurando a doença. Quase tive que entrar na justiça, mas consegui o medicamento. Fui fazer uma maratona. Eu tava já usando o medicamento, mas ele não tava sendo suficiente. Eu tive que aumentar a dose depois. Hoje estou bem, com 2 doses no mês, show de bola. Mas foi um dos momentos, ano passado, em que poucas coisas que eu conseguia fazer era sair para trabalhar. E tinha dias que eu acordava de manhã e eu cancelava a agenda inteira de atendimento, porque eu tava muito ruim. Mas a corrida era uma coisa que eu fazia o meu máximo para não deixar de ir. Lá atrás, eu achava que, às vezes, eu tava quebrando muito, assim, de 3 treinos na semana, eu quebrava em 1 ou 2, pelo menos. Ou eu quebrado, não conseguia terminar, ou eu quebrava o ritmo e terminava aos trancos e barrancos. Lá atrás, tinha uma parte de mim que pensava que era falta de força de vontade. E hoje, estando ok da doença, eu olho pra trás e eu penso, cara, aquilo era fadiga. Uma fadiga absurda, que é comum e que quem tem doença autoimune sabe que existe. Que não me deixava performar, que me deixava cansada, mas eu brinco que eu sou muito teimosa. Eu fiz a maratona sem conseguir organizar a suplementação da forma que eu queria, porque meu intestino não aguentava. E quando eu cheguei no quilômetro 30, eu senti que se eu tomasse mais um gel, eu ia passar mal. Então, eu corri do 30 ao 42, que é o pior momento da prova, sem nada.
Caraca. Sem nada de nada. Na finaleira já, Sim. né? E é verdade, né? Eu não tinha me tocado que, tipo, pô, é um problema no intestino, cara, quando a gente toma gel, É, aonde vai pegar. exatamente. Porque o carboidrato vai pegar, a bomba do carboidrato vai pegar na gente Exatamente. exatamente no intestino. Exatamente. Então, no quilômetro 30, eu falei, cara, eu não vou mais tomar. Eu tinha gel comigo, eu falei, não vou mais tomar porque eu sei que não vai dar certo. Reduzi Foi um na pouco. maratona de Jurerê? Jurerê. Aham. Reduzi um pouco meu pace e fui na maciota até o final. É, foi bem difícil essa parte do ano passado. Tive uma outra crise dessa doença no começo desse ano, até que eu consegui fazer mais exames, mostrar para o plano, ó, o medicamento ele tá funcionando, mas não tá ideal, e a gente aumentou a dose. Então agora tô praticamente em remissão. Mas assim, falando de consequências da doença, eu ia correr uma maratona agora. Eu tive uma crise de canelite e aí eu mesma me tirei do ciclo. Por quê? Porque ano passado eu tive canelite, treinei muito com a Carol Graef, vai vir aqui também, É. nossa treinadora. Resolvi meu problema de canelite, resolvi o que estava desbalanceado. Só que perdi quase 2 quilos de massa muscular quando tive essa crise de novo da doença no começo do ano. Entrei no ciclo agora e eu não estava forte o suficiente. Uhum. Então, tive que sair do ciclo, foi frustrante, mas pra mim agora isso é assim, é a última vez que a doença vai me atrapalhar, porque daqui pra frente eu sei que eu tô bem, eu vou resolver isso aqui, e daqui pra frente não vai ter mais problema, sabe? Não é fácil lidar com uma doença dessa. Tenho pacientes que têm essa mesma doença. Essa semana eu tava falando com uma que disse pra mim o quão frustrante é. E às vezes, quando você tem uma doença assim, e eu não gosto de me fazer de vítima, não gosto que as pessoas achem que eu estou fazendo isso. Mas eu entendi ao longo do tempo que compartilhar minha experiência com isso abre espaço para que outras pessoas se sintam acolhidas. Porque quando você tá nessa posição, é muito comum a gente sentir que as outras pessoas não entendem. Ou ficar com medo de que as outras pessoas achem que a gente tá meio que fazendo tempestade em copo d'água. Não é. É bem ruim. É bem ruim. Eu tive, já falei em outro episódio, que eu tive uma experiência ano passado de baixa, assim, bizarra. Em fevereiro eu saí pra correr 5 quilômetros e tive que ficar o dia inteiro deitado na cama, com a luz escura, que eu não conseguia olhar pra luz e eu não sabia que eu tinha. E não tinha nada. Eu fiz todos os exames e aí não tinha absolutamente nada. Até que eu percebi que o problema era psicológico. É burnout. Era um cansaço extremo de muito trabalho, treino e tudo mais. E aí eu, tipo, olho pra trás e vejo, tipo, caramba, hoje, por exemplo, eu corri 17 quilômetros de manhã cedo. Segunda eu corri 21 e tudo certo, né? Então eu acho que... E eu também tenho alguns alunos, nesse período de tempo que passou, alguns alunos que relataram que tiveram isso também, esse cansaço extremo e não conseguir treinar. Pô, mas como, William? Há 3 semanas atrás eu tava correndo 15 quilômetros. Aí vai lá o William contar essa historinha. Olha só, eu também tive isso e tal, tal, tal. Daqui a pouco tu volta, tira uma semana pra ti de férias, vai na terapia. Inclusive, façam terapia, que isso é muito bom. Uhum. Vai na terapia, tenta se entender, tenta se descobrir dentro dos seus problemas e organizar a sua vida, né? E eu acho que isso também, inclusive, fez muito bem pra mim fazer terapia, que é muito bom. E depois voltei ao normal, tudo certo. Tava, beleza, tinha um pouquinho de falta ali de vitamina D, mas, cara, qual atleta que também não tem falta de Sim. vitamina D? Mas consegui organizar e tudo mais. E, cara, falando, né, de vitamina e alimentação e tudo mais, eu acho que hoje, no esporte de endurance, que é o que a gente tem bastante foco aqui, porque nós dois fizemos e você é nutricionista esportiva mais voltada para o endurance. Cara, o que chega lá pra ti de paciente que quer fazer alguma prova, beleza? E entre fazer prova, também chega pra gente uns atletas que querem fazer umas loucuras que eu vou te contar. Mas o que chega de loucura lá pra ti, o cara que quer correr 100 quilômetros e quer comer só uma banana a cada 50 quilômetros? Como que é? Acontece um pouco isso. Vou te dizer que, pelo meu posicionamento nas redes sociais, eu acho que eu dou uma afastada na galera muito, muito louca. A galera do jejum, da dieta carnívora, Ainda bem. Mas... Respeito, mas não faço, inclusive. Respeito. Mas não vou andar, É, vou cumprimentar, tá, mas não vai ser meu mas amigo. não vai ser meu amigo. Mas o que mais aparece pra mim é a galera que tem medo de comer.
ou não sabe, ou tem medo de comer. Querendo ou não, o carboidrato foi muito demonizado nos últimos 10, 15 anos. E chegar agora num momento em que a gente precisa virar essa chave, fazer essa galera entender que eles podem comer, que eles devem comer para performar melhor. Não apenas performar para garantir que eles tenham saúde, isso é uma coisa difícil de fazer a galera entender. Às vezes eu boto um pouquinho mais de comida e o pessoal, não, mas eu não quero correr demais. Tá, tudo bem, eu tô só cuidando da tua saúde. O pessoal não entende que o esporte de endurance, ele é perigoso para a saúde também. Se você não souber manejar, levar alimentação, recuperação, sono, hidratação, é perigoso. Então, eu preciso garantir que aquela pessoa tenha o mínimo de aporte energético, de carboidratos, uma quantidade legal de proteínas para segurar aquela massa muscular, uma quantidade grande de nutrientes. Atletas são uma população com risco muito grande de deficiência de nutrientes, de micronutrientes no geral. Cálcio, ferro, vitamina B12, são coisas que constantemente a gente vê os pacientes com deficiência no consultório. E fazer o manejo de tudo isso anda junto de entender os medos e restrições do paciente e conseguir encaixar tudo isso no quebra-cabeça, que é montar a estratégia de uma pessoa. Porque tem gente que tem restrição alimentar, tem gente que tem medo, tem gente que não consegue comer o volume de comida que tem que comer. Então, cada paciente tem uma prescrição que é individual, isso é meio clichê, mas é bem verdade. E você não consegue, por exemplo, pegar um plano de um paciente e julgar a estratégia a partir daquilo, porque você não sabe o histórico dele. Como assim? Recomendação de carboidrato pré-prova é pelo menos 8 gramas de carboidrato por quilo. A maioria não chega nisso. O cara não tá conseguindo comer nem 6, como é que eu vou botar 8? Então, a gente vai adaptando tudo. Caramba, eu tenho 100 quilos para comer 8 gramas de carboidrato por quilo. 800 gramas de carboidrato por dia. É bastante coisa, é muita coisa. Isso, vamos só fazer um cálculo aqui bem... Vamos fazer em bananas. Isso, em conta de padeiro, em bananas, ou quantos gramas de Caraca. macarrão. Uma banana, olha só, uma banana tem entre 15 e 17 gramas de carboidrato. Caramba. A gente tá falando de comer 800 gramas de carboidrato por dia. Meu Deus. Dá muitas bananas. Sim, pelo amor de Deus, é muita coisa. É muita coisa. Então, às vezes, a maioria das pessoas não consegue chegar nisso. Tem pessoas que estão dispostas a tentar e tem pessoas também que não estão dispostas. Eu costumo falar o seguinte, o atleta dentro do meu consultório, ele vai ser tratado como o tipo de atleta que ele quer ser. Quer ser um atleta recreacional? Show, vou te tratar dessa forma. Se tu sentar na minha frente e falar que tu quer pegar pódio, eu vou pra cima de ti de uma forma muito forte. E eu vou botar o dedo em todas as tuas feridas. Mas foi tu que pediu? Eu vou puxar a tua orelha quando tu não conseguir consumir a quantidade que eu coloquei. Vou usar estratégias pra tentar contornar, mas é aquilo lá e a gente tem que chegar naquilo lá. Agora, se tu quer, quero correr uma meia, quero correr uma maratona, quero terminar bem, vamos adaptando, vamos vendo que funciona. Claro, tem pessoas que gostam de um tipo de abordagem, tem pessoas que gostam de outro tipo de abordagem. Agora, eu pego alguns pacientes que ficam nessa de, não, mas eu não quero performar. Eu falo, eu só quero te deixar saudável. Quero te fazer terminar a prova bem. Mas eu não quero tomar tanto gel. Não precisa gel. Pode ser bananinha, goiabinha, tá tudo certo. Mas tem que consumir carboidrato. Mariola, pra que melhor do que mastigar uma mariola no meio da corrida, coisa boa. Eu fico chocada quando eu vejo muita gente na internet falando assim, porque eu corro 21 km sem gel nenhum e sem água. E eu fico, mas você tá fazendo o quê? Você tá tentando encurtar o tempo da morte? Não, eu acho que na verdade, essa pessoa gosta, sinceramente, gosta de maltratar o corpo e acha bonito. Porque isso não é legal. É como tu falou, né? Tipo, o esporte de endurance, ele pode ser benéfico pro teu corpo. Porque se o esporte de endurance ele não for bem manejado, a atividade física, né, o exercício físico, ele não for bem planejado, a tua alimentação não for bem planejada, o teu descanso não for bem planejado também, cara, tu vai estar fazendo mais malefício em fazer o esporte do que fazer, né? E aí, às vezes aí a pessoa vai lá e tola de treinar, e não, eu vou treinar porque eu vou ficar bem, eu vou treinar porque eu vou ficar bem. Se tu não comer direito, meu amigo, tu não descansar, tu não vai ficar bem. Vai ficar muito pior, vai ficar doente, vai acabar tendo burnout, vai acabar tendo overtraining e não vai ser legal.
Vai ser bem ruim, E aí inclusive. você vai ter que ficar um período longo sem treinar por conta de tudo isso. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas têm ganhado um pouco mais de consciência em relação à alimentação e o esporte, mas ainda tem um lado, um dark side aí que é meio anti-carboidrato, anti-nutrição dentro do esporte, que me preocupa um pouco, né? Mas é aquele lema, né? Não dá pra ajudar todo mundo. Não dá pra ajudar todo mundo, exatamente, né? É a mesma coisa que tem também, rola, e tudo bem, eu respeito, cada um com a sua opinião, né? Só não vai sentar na mesma mesa que eu. A pessoa que diz que vai treinar sozinha, sem nenhuma orientação, e porque ele não precisa, e ele sabe porque correr é um ato inerente do corpo humano, e é mesmo, a gente corre desde os primórdios da humanidade, né? E que eu vou treinar sozinho e é isso. Aí tu vê, às vezes, umas coisas assim, a pessoa correu 30 quilômetros hoje, aí amanhã de manhã ela acorda, corre mais 15, aí depois de amanhã ela corre, faz um treino intervalado que dá mais 20 quilômetros, até onde ela vai chegar. Tomara que chegue longe. Mas é meio difícil de chegar longe. Aí demoniza também a questão do, você não precisa de um coach para treinar. Beleza, não precisa mesmo. Só que você tem que saber o que tá fazendo. Se não souber o mínimo do que você tá Isso! fazendo, você pode se machucar bem machucado. É isso. Tem gente que não tem nutricionista e lida bem com alimentação. Eu recebo pessoas no consultório. Te dizer que a maior parte dos corredores que eu recebo, eles falam pra mim o seguinte: meu problema é quantidades. Uhum. E aí eu ajusto as quantidades, a alimentação tem a qualidade boa, a gente organiza a estratégia de treino, beleza, eles têm uma noção boa, mas realmente a gente não é ensinado sobre alimentação no geral, sobre quantidade, menos ainda. Né? A gente não tem uma boa instrução quando pequeno sobre como se alimentar bem. Então, talvez se houvesse mais essa instrução antes, as pessoas chegariam mais preparadas na vida adulta. Não chegam. E eu costumo dizer que você não vai precisar de mim para sempre, sabe? A minha ideia não é te fazer ficar preso numa nutricionista. Se você vai ficar fazendo ciclos de provas, principalmente provas longas, provavelmente você vai voltar em mim de tempos em tempos. Aham. Mas se você gosta de provas mais curtas, a gente faz orientações básicas, eu te ensino algumas coisas, vamos fazendo acompanhamento. Daqui a pouco eu mesma falo, ó, te ensinei tudo que eu tinha para te ensinar. Tá contigo. E contigo agora, sabe? Mas a pessoa precisa me mostrar que ela aprendeu. Tem que aprender, Uhum. tem que evoluir, não adianta. Se tu não souber nada, eu vou falar, olha, não vai dar. Desse jeito não vai dar certo. É igual na terapia, né? Terapia é a mesma coisa. Às É, vezes o psicólogo ou a psicóloga lá vai poder te dar alta e falar, olha, acho que tá tudo certo. E de repente a gente conversa daqui a uns 5, 6 meses. sim. Ou tu vai encontrar ele toda semana ou todo mês. É. Né? Eu ainda tô encontrando a minha psicóloga todos os meses, Eu também. mas a gente tá tentando Não, meu é me toda deixar um semana. pouquinho mais... Não, meu, uma vez por Solto. mês. Não, meu é toda semana. Eu tenho conseguido me organizar bem. E a minha mente também. Só às vezes eu dou uma despirocada, mas é normal. Quem não, né? Eu Mas tudo sempre. certo, Carol, sobre alimentação ainda no Endurance. A gente viu recentemente, né? Bom, pelo menos eu vi que a creatina antes ela não era nada, aí por um tempo ela foi tudo. Meu Deus do céu, todo mundo precisa tomar creatina porque ela vai te ajudar nisso, 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 naquilo. E agora novamente uma galera falando que, pô, nem todo mundo precisa de tomar creatina, não é tudo isso que falam. Como que é essa relação tua e da creatina? Cara, gosto muito da creatina, tá? O que aconteceu recentemente nessa polêmica envolvendo grandes influenciadores é que a Mari Krieger, ela deixou muito claro a falta de capacidade que alguns profissionais têm de ler e interpretar artigos científicos. Uhum. E não é simplesmente, porque tem porque tem artigo para isso, tem artigo para aquilo. Dentro da saúde, a gente precisa aprender a ler o que está escrito ali, ler metodologia, que é muito importante, entender se aquela metodologia faz sentido no estudo, e às vezes ler as conclusões também, porque tem gente que fala uma coisa, porque esse artigo diz tal coisa, tu vai ler o artigo, ele não disse aquilo. A maioria dos profissionais de saúde não entende de metodologia científica e não sabe ler artigos. Hoje em dia o chat GPT te ajuda, tá? Inclusive tem usado bastante para isso. Ele consegue interpretar e a gente pede para ele identificar o viés do artigo ou os vieses, né? Mais de um, que são os problemas que aquele artigo tem, botar um grau de confiabilidade daquele artigo. Mas vamos falar da creatina. O que a Mari falou no vídeo dela é muito verdade. O que a gente tem de evidência da creatina é que ela vai te ajudar a aumentar o número de repetições,
com um pouco mais de carga, ela vai melhorar um pouco a tua recuperação muscular, mas ela foi estudada, na maioria das vezes, em populações de idade adulta, Uhum. em nível de repetição máxima, assim. Então, vou fazer 6 repetições máximas, vou fazer 8 repetições máximas. E tem gente que treina super, hiper, mega fofo e toma creatina e acha que ela vai fazer alguma coisa, ela não vai. E isso funciona para muitos suplementos. Eu costumo dizer que se você conseguir encher uma mão com suplementos que tem uma evidência científica muito forte, talvez seja muito. É um jeito extremista de falar, a gente tem uns 10 suplementos que tem nível de evidência, mas assim, o que eu quero dizer é que a maioria dos suplementos que a gente vê por aí não tem uma evidência tão forte. Você vai hoje em dia num médico, numa nutricionista integrativa da vida, e aí ele vai te passar 1.200, 2.000, R$ 2.700 de manipulado. Cara, não tem suplemento com evidência suficiente para justificar R$ 2.700 de manipulado. Não tem. E a galera gasta, porque aquele profissional ele tem uma autoridade. E como o povo é leigo, e claro, eles não estudaram para aquilo, eles acabam pagando, porque eles acreditam que aquilo é realidade. Vale muito mais a pena pegar esses R$ 2.700 e comprar de comida de verdade do que comprar suplemento Tem manipulado. gente que chega para mim e eu tiro o suplemento. Chega com uma lista enorme, eu não deixo lista enorme de suplemento. Porque é muito difícil de você manter isso a longo prazo, a adesão é baixa. E segundo, porque a maioria não funciona. Então, eu tiro tudo que não funciona. E tem coisa que, dependendo do momento... vamos falar da corrida. Dependendo do momento do ciclo da pessoa, não faz sentido estar ali. Tem gente que, no começo do ciclo, a gente tá tomando, sei lá, cúrcuma. Cara, a cúrcuma é um suplemento super legal. Mas ela é pro final do ciclo. Dá pra tomar no começo? Dá. Mas no começo, eu tô tendo uma série de adaptações fisiológicas que dependem da inflamação causada pelo treino. Se eu botar muita curcumina, muito gengibre... eu vou inibir essa inflamação. Cara, e falando sobre inflamação, Carol, você é atleta que treina, seja musculação, seja esporte de endurance, ai, tô com muita dor muscular e tô sentindo que tô inflamado, eu vou tomar anti-inflamatório. Não faz isso, pelo amor de Deus, o teu corpo precisa estar inflamado. Não é à toa que às vezes depois de uma corrida longa, a tua perna tá quente. É óbvio, tem uma febre no local onde o teu corpo está lutando contra aquela inflamação e é ali que o teu corpo vai fazer que você fique mais rápido, que você fique melhor, que o teu músculo cresça. É ali, não interrompa a inflamação com remédio. Sim. Às vezes você pode estar tendo uma resposta de dor ao treino muito maior do que deveria, e isso pode ser porque você mudou de treino, está começando um treino mais forte agora, pode ser porque você está dormindo mal, pode ser porque você está comendo mal, mas não é para tomar um anti-inflamatório. Aí, quando que a gente vai entrar com esses suplementos, com essa pegada mais anti-inflamatória? Quando você estiver chegando na fase de pico de um treinamento, por exemplo. Lá eu quero inibir essa dor, por quê? Porque eu preciso que você esteja bem para uma sessão de treinamento no dia seguinte ou no outro. Ou até mesmo no mesmo dia. Exatamente. Então, são momentos que a gente vai periodizar essa suplementação. Eu não vou dar tudo de uma vez. Eu separo o que funciona não e tem mais. Dependendo do paciente, eu vou falar para ele, ó, a galera gosta muito do nitrato. Eu falo, nitrato é meu suplemento preferido. Mas eu também falo pro paciente, é caro? É caro. Você vai bancar? Eu gosto muito do nitrato Nossa, também. eu gosto demais. Você vai bancar o nitrato? Dá pra fazer isso? Dá. Então, vamos botar. Fechou. Agora, se eu pergunto que é caro e a pessoa falar, então talvez não, eu prefiro que ela pegue o dinheiro e invista num gel de qualidade melhor pra ela do que um suplemento que vai ser a cereja do bolo. Eu preciso de uma base bem feita. Então, eu preciso entender a realidade daquele paciente para poder prescrever e criar aquela estratégia. Sim. Com certeza, tem que saber qual que é a estratégia dele também e qual que é o objetivo dele, né? Porque também a gente, né, tu prescreveria um nitrato para uma pessoa que quer, não, eu só quero cuidar da saúde e correr provas de 10 quilômetros, Isso. mas sem pretensão de pódio, sem pretensão de ficar batendo RP a cada prova, nem nada do tipo. Então, tipo, não tem necessidade, né? É a mesma coisa no treinamento esportivo, não tem necessidade de eu estar lá, pegar um atleta ou uma atleta que iniciou agora e ela, não, eu só quero saúde e eu ficar atacando o treino de tiro e Aham. puxando e puxando.
Cara, não tem necessidade, eu vou estragar a pessoa e não Sim. precisa. Inclusive, eu tenho umas 2 ou 3 atletas, geralmente são mulheres, inclusive, que tipo, não, só quero treinar por saúde. É. Cara, os treinos delas são tranquilos, não vou ficar puxando tanto. Lógico que a gente puxa um pouquinho e é normal até pro corpo se adaptar, ter algumas adaptações fisiológicas, o que é importante, e tentando dar aquela instigada assim, do tipo assim, ó, pô, olha só que legal, melhorou um pouquinho, vamos fazer uma prova só por fazer? Aham. Óbvio, eu vou sempre querer que uma pessoa faça uma Eu prova pra também, se eu testar. dou uma empurradinha. É, mas, cara, não vou ficar forçando treino forte ali pra pessoa melhorar muito, nem nada do tipo, porque às vezes ela pode se esgotar e aí ao invés de eu estar fazendo bem pra ela, eu vou estar fazendo mal, porque daí ela vai parar de treinar, Ela pega ranço da ela pega a corrida. ranço da corrida. Beleza, se ela pegar ranço da corrida e for pra outro esporte, manter outro esporte, ótimo, pelo menos ela mantém no esporte. E se ela pegar ranço do esporte e não querer mais fazer mais nada? Pô, daí eu Sim. matei ali um sonho de uma pessoa que queria somente ter Um esporte pra levar na vida, um um hobby. hobby, um esporte e melhorar a saúde dela e tudo mais, né? Sim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E falando de nitrato, Carol, vamos falar pra quem não sabe, assim, ou não conhece tanto, quais são os benefícios do nitrato? Cara, sou bem suspeita. O nitrato, dentro do nosso organismo, ele é convertido em óxido nítrico, então ele vai Uhum. melhorar a dilatação dos vasos sanguíneos, e isso faz com que a gente tenha uma maior oxigenação e nutrição dos tecidos. Traduzindo na prática, o que vai acontecer é que isso melhora o seu condicionamento enquanto você está correndo. Eu sinto muito isso. Eu costumo tomar nitrato antes, né? Tem gente que toma depois, já vou falar sobre isso. Eu costumo tomar o nitrato antes da corrida e eu sinto ele durante a corrida. E é muito bizarro porque eu tenho asma. Pelo menos 1 hora antes e sem escovar os dentes, então de jejum, para É tomar o isso. nitrato. É isso. É porque o nitrato, para ele ser convertido em óxido nítrico, precisa das bactérias da boca. Por isso que não dá pra escovar os dentes. E eu sinto, como ele faz essa vasodilatação, eu sinto o meu pulmão funcionar melhor. Não só melhorar o desempenho durante a corrida, mas o nitrato também funciona para melhorar a recuperação muscular depois. Uhum. Então, assim, tem gente que toma depois do treino. Eu gosto de tomar antes. Aquela galera que toma aquele pré-treino que tem nitrato e toma 15 minutos antes, o nitrato não vai fazer efeito durante o treino. A menos que você vai, sei lá, correr uma maratona, ele Claro. vai fazer efeito só depois. Funciona, funciona. Mas o que eu costumo dizer é, você precisa entender o que você está fazendo. Você quer que ele faça efeito durante o treino? Você vai tomar ele com um certo tempo de antecedência. Ah, Carol, mas eu não tô acordando cedo o suficiente. Tá bom, você não vai usar em todos os treinos. E assim, como ele é caro, eu também não uso em todos os treinos. Eu uso em treino de tiro e uso em treino longo. Porque daí eu me preparo antes para acordar bem mais cedo e tal. Mas acho um suplemento muito legal, muito bom. E uma coisa, a gente tá falando sobre evidências, né? A maioria dos suplementos, eles têm mais evidências em pessoas. A gente vê um aumento de performance maior em pessoas menos treinadas, né? Uhum. Porque quanto mais treinado, menos treinável. Então, se tu pegar um atleta de elite e botar nitrato, às vezes você não vê tanto. Mas se pegar uma pessoa, tipo eu, e bota o nitrato, você vê uma melhora considerável. A maioria dos suplementos é assim. A cafeína é assim. Tem gente que não é responsiva à cafeína, por exemplo. Tem gente que responde pouco, tem gente que não responde. Tem gente que responde de forma errada e não pode usar. E cafeína é um outro suplemento que hoje em dia foi disseminado, acho que até em exagero. A galera exagera demais na cafeína. Eu tô muito cansado. Dorme. Come. Às vezes é isso que falta. Suplemento, como a própria palavra diz, é para suplementar, ele não é só base. A base é alimentação, é sono e hidratação. E por quanto tempo, assim, né? Não sei se essa pergunta é correta, mas por quanto tempo o nitrato vai agir no teu corpo enquanto. Vamos supor que o William acordou para fazer 21 quilômetros no sábado e ele tomou certinho ali 1 hora antes, pelo menos. Por quanto tempo ele vai durar dentro desses 21 quilômetros? Ou por quanto tempo durante o dia esse nitrato vai funcionar? Isso depende de metabolismo a metabolismo, mas vamos Uhum. colocar aí de 6 a 12 horas, dependendo da 6 a pessoa. 12. Ele depende. Uma vez já me perguntaram isso. Se eu tomar de noite. Se tu metabolizar ele em 6 horas, não vai dar Não tempo vai de chegar dar. de manhã, Aham. né? Mas se o teu corpo metabolizar de forma mais devagar, eu não botava fé em tomar de noite, não. Eu tomaria de manhã mesmo, Uhum. tá? Mas pelo menos umas 6 horas. 6 horas, ótimo. Então quer dizer que se eu tenho 2 treinos no mesmo dia e ele for uma Vai. diferença de pelo menos mais 6 horas, ainda vai estar ali funcionando e E vai ser sabe bom. que o nitrato ele tem um negócio legal, uma estratégia de utilizá-lo é fazer um carregamento de nitrato
uns 2, 3 dias antes da tua prova-alvo. Então, tu pode tomar aquela dose 3 dias antes, 2 dias antes, 1 dia antes e no dia da prova. E ele tem um efeito maior. E é uma forma bem legal de utilizar e a maioria das pessoas não sabe disso. Por isso que eu prefiro... Aumenta a dose perto, não? Não, mantém a dose. Mantém a dose, Por isso que eu prefiro usar aquele nitrato que é isolado, que é só o nitrato. Só o nitrato. Eu não gosto de usar o nitrato que é com carboidrato. E aí independe da marca, tá? Mas eu prefiro o isolado, porque daí eu posso tomar a hora que for. Se eu quiser um carboidrato, eu mesmo coloco por fora. Não preciso depender do suplemento já pronto. Entendi. Legal. Pô, bacana. Que aula, né, sobre nitrato. Eu acho que é muito importante. É porque também eu gosto de falar sobre nitrato, porque é o suplemento que eu mais gosto. Então, eu acho que é o suplemento que eu mais vejo diferença. Pelo menos em mim, é o suplemento que eu mais sinto diferença. Claro, fora gel e tudo mais. Inclusive, estou gostando muito de usar hidrogel. Recente estou usando da Dobro e tá me ajudando bastante. A tecnologia é bem legal. É bem legal. Eu conhecia da Marten, que era o único que a gente conseguia trazer, só que, né, trazia de fora, caríssimo. E hoje em dia, empresas brasileiras como Stratos, Dobro, tem uma outra empresa que tá fazendo, mas eu não lembro o nome agora. Mas, cara, a gente já consegue ter acesso a essa tecnologia aqui no Brasil, empresas brasileiras. Sim. E tô gostando também bastante do hidrogel. Cara, o hidrogel, ele diminui consideravelmente o desconforto, né? Porque aquele carboidrato, ele fica meio que microencapsulado ali dentro do gel. E ele não vai entrar em contato com o estômago, porque ele só é liberado num meio básico, mais pro intestino. Então, ele só vai ser liberado no intestino, não vai irritar a parede do teu estômago. Como tu falou, o mais famoso e o único que tinha antes era o da Marten, e isso chegou agora no Brasil. Uma tecnologia bem legal. Ontem eu falei nos meus stories sobre uma outra tecnologia, um outro carboidrato, que eu descobri faz pouco tempo e agora tem no Brasil, que é um gel da 226, que é o High Energy, que tem ciclodextrina, que é um carboidrato com baixa osmolaridade. Então, basicamente, a diferença dele para outros tipos de carboidrato é que ele vai ter um poder de puxar menos água para o intestino. O problema do carboidrato no intestino é que ele puxa muita água, aí pode dar problema. A ciclodextrina não faz isso. Faz menos. Então, a tolerância tende a ser melhor também. Cara, eu gosto muito dos géis da 226 e eu vou... Depois tu me passa, que eu quero comprar e eu quero testar esse também, que eu já me dou bem com os gels da 226, inclusive, quando vou pra prova levo, porque, pô, o gel deles tem 40 gramas de carboidrato cada um. Aí eu levo, pô... Cara, eu sou triatleta e gosto de endurance, e pelo menos provas de meia distância e distância full, vou ficar lá em cima da bicicleta 5, 6 horas e levar 30 gel, não tem como. Tu sabe que a bike é o esporte do endurance onde você consegue uma tolerância maior para carboidrato, né? Sim. Porque BPM tende a não subir tanto quanto natação e corrida. Você não tem aquele balançar da corrida, que é onde estraga muita gente. E aí tem uma galera botando mais de 150 gramas por hora. Cameron Wurf com 200 gramas por hora. Caramba, esse cara é sinistro. E ele bateu o recorde da bike, né? 3 horas e 53, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Tipo uma coisa meio bizarra. E aí o que acontece, a maioria dessa galera faz o quê? Eles botam o próprio gel na garrafa, com água. Tira do pacotinho, joga na água pra tomar, fica mais fácil. Eu acho que essa é a próxima tendência dos géis. Tem um da Mambora que é assim também, que funciona legal, que ele é isotônico ou gel. Então, você pode botar na garrafa e diluir com água. Então, tá virando uma tendência a fazer isso. E a galera tá empurrando o limite do carboidrato na bike muito pra frente, assim. Na bike eu sinto que o gel que eu usei na última prova de longa distância que eu fiz... Foi da 226 e eu tacava um gel inteiro de 40 gramas de carboidrato e eu não sentia desconforto nenhum. Porém, contudo, todavia, entretanto, fui tentar fazer isso com 40 gramas de carboidrato na corrida, quase que eu fui de arrasta pro banheiro. A corrida, ela é mais chata nesse sentido, assim. Além de ela ter uma percepção de esforço maior, a tolerância é menor. Tanto que tu vai ver o pessoal no Ironman, a maior concentração de carboidrato deles está na bike. Porque ela tolera mais e também é uma estratégia para quando você chegar na corrida, você já ter criado ali uma base boa de carboidrato. Sim. Aquele carboidrato que você usa no gel, ele não vai parar no seu músculo. Ele, na verdade, é um poupador do glicogênio, da energia que está lá dentro do músculo. Toda vez que você bota um gel, ele vai para sua corrente sanguínea e você vai usá-lo no lugar do glicogênio. Por isso que é considerado uma fonte de energia rápida. Exatamente. Certo? E por isso que a gente usa o carboidrato. Tem gente que tenta usar a gordura durante o exercício.
Existe uma aplicabilidade para gordura que eu acho muito legal, que é quando você tá lá correndo, pode ser uma maratona ou vamos botar uma ultra. Você tá com fome. Tem um gel da Mombora que tem pasta de castanha e ele é bem denso, dá pra você mastigar. E o que que acontece? A gordura, ela sacia. Tem galera que usa paçoca, Uhum. sacia. Só que você tem que testar, Tem que testar. porque a chance disso dar problema também é grande. Mas tirando isso, não faz muito sentido você ficar usando só fonte de gordura, castanha, Sim. outras coisas durante a corrida. Você precisa de carboidrato. É a fonte mais rápida de energia e é o que seu corpo vai oxidar com maior rapidez. Eu levei no Iron de 2022, eu levei salamitos. Sabe aquele pequenininho? Sabe por que que isso é bom? Uma estratégia legal? Porque dá No vontade de pedal, comer claro, não na um corrida. salgado. É, Porque você fica lá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. só no doce, doce, doce. Não, tem uma hora que não dá. Então, isso aí é estratégia, mas é mais pelo paladar. Tem a galera que usa bisnaguinha com sal e azeite. Aham. Curto bastante também. Também já levei para uma prova longa bisnaguinha com salame e azeitona. Sabe o salame e azeitona, eles são opções legais porque eles têm uma quantidade alta de sódio. De sódio, e aí a gente também precisa, obviamente. Eu, como tenho 2 metros de altura e 100 quilos, eu perco muito, muito Uhum, sal. E aí eu tenho que ficar tomando cápsula de sal a cada 40 minutos, sim. praticamente. Então, foi uma das estratégias também, levar salame com azeitona dentro da bisnaguinha, né? Então, ali tinha carboidrato, gordura, sódio, né? Que aí... Mas aí você tem que testar isso antes, né? Não, Não é pra todo testei mundo. bastante antes de... É isso, porque senão tem gente que faz isso do nada, assim. A chance de dar problema é grande, não faça. né? Mas eu adoro essas estratégias. Eu adoro montar estratégia de prova de paciente. E eu sou antiga, né? Então eu gosto de escrever, eu faço na Escrever, mão. aham. Eu pego o telefone pra fazer a calculadora ali, mas eu faço tudo na mão. Eu monto, qual o tempo estimado de prova? 4 horas? Boto 4 horas, desenho as 4 horas. E eu boto cada gel, cada cafeína, cada cápsula de sal ou sachêzinho de eletrólito, o tanto de água, calculo tudo, boto eu faço na mão com o paciente na minha frente. Que daí eu já vou perguntando tudo, já vou organizando junto com ele e vejo que faz sentido mesmo. Isso é muito legal. Carol, a gente tem pouco tempo aí pela frente, estamos quase chegando ao final, mas eu quero que tu fale sobre a coquinha no momento da prova. Porque Coca-Cola, e ela não precisa ser, obviamente, né? No momento da prova, ela não pode ser zero, senão não vai Não, adiantar de nada. é. Tem que ser a Coca-Cola normal, no meio da prova lá, quando tu tá no desespero. Cara, eu vou te dizer que eu fico um pouco chocada quando eu vejo outros profissionais falando mal da Coca naquele momento ali da corrida, porque é, é um momento que você tá lutando pela sua sobrevivência. E eu já passei isso na pele e já tive relatos de outros pacientes também. No meu caso, eu deixei uma coquinha estrategicamente posicionada para mim no quilômetro 28 da minha primeira maratona. E eu lembro que eu tinha dois focos. O primeiro era a coquinha. Quando eu cheguei na coquinha, eu falei, beleza, agora só tem que terminar. É isso. É isso. E o relato desse paciente, ele foi fazer um Ironman full. E no momento que ele já tava. Acho que ele tava. Não tinha começado a última volta ainda da maratona. E ele sentou num posto de apoio. Tava muito enjoado. Tava fraco já. Ele pegou a coca e começou a tomar. E ele disse que aquilo deu um up, uma melhorada, e ele conseguiu terminar a prova. Não é apenas pelo carboidrato ali, mas é uma questão psicológica também. E aí a gente pode extrapolar isso para além da coca. Não precisa ser a coca, né? Pode Uhum. ser qualquer coisa que tenha carboidrato que faça sentido para ti ali. Que você esteja sentindo falta ou necessidade. Pode ser, às vezes, um negócio salgado, sabe? Que tá faltando ali. Que você tá tão no doce que, nossa, eu preciso só limpar o meu paladar. Cada um tem as suas manias. Eu tenho E até minha... uma memória afetiva, né? A gente ficar pensando, pô, eu gosto de Coca-Cola realmente. E Sim. tipo, pô, pensar que eu posso no meio da prova lá tomar uma coquinha, pô, sensacional, geladinha. A maioria dos corredores relata isso, sabe? A felicidade que tem quando encontra uma coca no meio da prova. Claro, não faça isso. Não tome a coquinha se você não testou nos seus treinos. É. Porque tudo que a gente faz no dia da prova, a gente tem que ter testado antes. Mas ela pode te ajudar bastante naquele momento de aperto durante a prova. Essa questão de não pegar nada novo durante a prova vale para isotônico também. Uhum. Então, às vezes a galera fala: não vou levar nada porque na prova vai ter isotônico. Só deixe pra fazer isso se você souber o isotônico que tem na prova. É Gatorade, eu tomo Gatorade. Show. Mas geralmente não é Gatorade. Geralmente é um outro isotônico aleatório
Não sabe nem a composição desse Exatamente. isotônico. E às vezes, assim, pode ser um isotônico bom, tá? Uhum. Não é que é um negócio ruim. É que o teu corpo tá num estresse tão grande naquele momento que talvez algo diferente não seja bem aceito, não seja bem recebido. Então, cuidado. Pra qualquer coisa, né? Tanto que pode Exatamente. ser uma prova lá patrocinada pela Malten, eles podem dar gel da Gel no meio da Malten no prova. meio da prova. Ah, não, vou deixar pra tomar o gel da Malten. Mas se tu nunca treinou com o gel da isso. Malten, não seria Agora, interessante. é moda os marcas de géis que patrocinam as provas darem gel durante a prova. Uhum. Pegue o gel. Pegue, mas não tome. Mas Se não você tome, nunca exato. usou ele antes, né? Pra usar pra um próximo treino. E Exatamente. gel nunca é demais. Exatamente. Claro, né? Guardado em casa pros próximos treinos, não no meio da prova ou no meio de um treino. Carol, a gente tá chegando ao fim, eu te agradeço. Muito ruim ter só 1 hora, porque eu gostaria de ficar conversando aqui que a sobre gente nutrição. fala, né? Gostaria de ficar conversando bastante sobre nutrição esportiva. Eu gosto bastante, eu gosto de aprender. Eu acho que toda vez que algum amigo que eu sigo lá no Instagram posta com algum conteúdo sobre nutrição esportiva, eu tento ver do início ao fim, porque, querendo ou não, eu sou treinador, mas eu também tenho que saber sobre outras áreas. Não que eu vou falar pra ele o que ele tem que fazer e como ele tem que se alimentar. Isso eu nunca falo, nunca faço assim, ó, meu amigo, minha área aqui a gente vai falar sobre corrida e triatlon. A alimentação, tu vai conversar com um profissional da nutrição, não comigo, né? Mas, Carol, te agradeço por ter aceitado o convite. Eu acho que foi um papo muito legal e a gente poderia até marcar um próximo episódio para falar mais sobre nutrição, porque Gosto, eu adoro falar. E eu adoro falar sobre nutrição também, então estou dentro. é muito legal, né? Nutrição esportiva e esporte de endurance, acho que andam muito bem um do lado do outro e eu acho legal. Até porque tô com uma experiência bacana nos últimos dias, eu tenho me cuidado muito na alimentação e não vou falar que eu tô fazendo 100% da minha dieta, porque eu não tô, né? Mas 90% sim. E esses 90% já tá me ajudando muito, já vi Você não bastante precisa diferença. fazer 100%. Já vi bastante diferença no corpo, esteticamente, apesar de não ser o meu objetivo, né? Ficar aesthetic, mas o meu objetivo é ficar leve, magro e rápido. Qual que é a meta pro Fodax? 89 quilos. Tá com quanto? Tô com 100. Vai dar. Vai dar. Tem tempo. Talvez não chegue a 89, mas se eu chegar ali a uns 92, tá tudo certo. 8 quilos a menos eu acho que carregar Então pra já subir é. a Serra do Rio do Resto já é bastante coisa. É bom. Carol, obrigado Obrigada. mais uma vez. Sério, foi um papo muito legal, muito gostoso e eu ficaria aqui, acho que a tarde inteira, conversando sobre isso. Tá? Muito obrigada. Galera, me sigam no Instagram. Isso. @NutriCarolB. Me segue lá. Segue a Carol, ela sempre posta uns conteúdos muito legais, sempre com informações muito importantes. Você que é do esporte, tem que seguir a Carol, não adianta, tem que seguir, que vai valer a pena. E se precisar de uma nutricionista, tem aqui uma baita profissional. Estamos aí. Siga a gente também no nosso canal no YouTube, no Spotify e no Instagram, ao Incast Oficial. É isso, valeu turma por mais um episódio, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu!